Vale caracterizar o governo Vargas como um governo nacional estatista. Por que nacional estatista? Porque além do caráter nacionalista na projeção de suas linhas políticas e econômicas, você tinha o papel privilegiado do Estado na consecução das políticas que se formulavam. Enfim, a visão nacional estatista seria a base do trabalhismo de Vargas. Só que Vargas começa a perceber do governo que a ideia de paz social, de composição entre as classes, conforme a gente via nas aulas anteriores sobre o positivismo social, não estava dando certo, dado a oposição classista da UDN, defendendo os interesses das elites e, em especial, do interesse das grandes corporações industriais ligadas ao imperialismo norte-americano. Pois bem, vale endossar que dentro das posturas nacionalistas de Vargas, a criação da Petrobras, inclusive o relatório para o projeto final que resultaria na criação da Petrobras, teria como seu relator nada mais nada menos que Alberto Pasqualini. A conclusão dessa discussão, junto com a atuação dos movimentos sociais, a atuação destacada da União Nacional dos Estudantes e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, teria a consecução da Lei 2004/53, que regulamentaria o monopólio estatal do petróleo, feito única e exclusivamente pela Petrobras. Daí a sanha dos setores oposicionistas associados aos interesses das corporações petrolíferas norte-americanas, como a Standard Oil, por exemplo, que não gostaram em nada da postura nacionalista tomada pelo governo Getúlio. Uma das posturas nacionalistas, e aí se vocês quiserem pesquisar mais posteriormente na internet ou nos livros vocês podem ver, é justamente da mobilização dos movimentos de esquerda na não participação do Brasil na Guerra da Coreia. Ora, a Guerra da Coreia, você tinha um movimento organizado que era pró-socialista e que mais tarde romperia tradicionalmente com a Coreia, enquanto nação, e que surgiria a Coreia do Norte de feição socialista e a Coreia do Sul de feição voltada aos Estados Unidos. E os Estados Unidos intervêm nesse processo da Guerra da Coreia e ele tenta chamar o Brasil, só que os movimentos sociais atuantes resultaram com uma atuação política e com a mobilização social tão forte que Vargas ouve esses setores populares e não manda as tropas brasileiras para a Coreia. Enfim, vale também ressaltar que no governo Vargas é criado o BNDE, que mais tarde se tornaria o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E dentro desse processo, Vargas tenta criar a Eletrobras, só que a Eletrobras tem uma forte oposição dos setores à direita e ao centro. Inclusive, a Eletrobras só é, de fato, presente no governo de João Goulart. Enfim, tratamos de João Goulart como ministro do Trabalho. Qual é o impacto positivo frente ao governo Vargas? O governo Vargas recupera a base que havia perdido na classe trabalhadora. E como o Jango ele tinha um forte diálogo, desde os momentos que ele era estancieiro no Rio Grande do Sul, em São Borja, com os camponeses, com os agricultores que tinham poucos recursos, ou que não tinham nenhum recurso no Rio Grande do Sul e ele tinha um fácil trato, ele começou a tratar a vida privada dele já para o aspecto político. E esse forte trânsito, essa forte capacidade de negociação, de articulação, faz com que João Goulart ele tenha o prestígio da classe trabalhadora, o apoio dos sindicatos trabalhistas, e ele, ao mesmo tempo, cria uma situação sui generis no PCB, porque, embora o Comitê Central, com as resoluções, inclusive do Manifesto de agosto de 50, tratasse de oposição irrestrita ao governo Vargas, as bases desobedeciam o Comitê Central e simplesmente apoiavam o governo Vargas. Muitos deles falavam, eu apoio as ações do governo Vargas com o ministro do Trabalho, João Goulart. Nós estamos aliados aos sindicatos trabalhistas, aos trabalhadores, mas, enfim, nós não estamos coadunados com Vargas. Ou seja, estamos aliados com as ações do governo, estamos aliados com os sindicatos trabalhistas, mas não estamos aliados com o governo Vargas. Enfim, dado o grau de processo político que João Goulart tenta imprimir com a relação direta com os trabalhadores. Isso Vargas recupera. Mas, por outro lado, por conta desse relacionamento, os setores conservadores ficavam assustados porque, por conta do relacionamento direto entre Jango e os trabalhadores, os setores conservadores eles começam a falar, não, Jango vai constituir, na verdade, uma república sindicalista, uma república aos moldes do peronismo,
Vale atentar que na Argentina, o governo de Juan Domingos Perón, junto com a Evita Perón, sua esposa, que foi vice-presidente da Argentina, eles tinham uma representação tão forte com a classe trabalhadora que começava a criar mecanismos para esvaziar as elites locais da Argentina. E era justamente esse medo que o próprio setor conservador, ou seja, a UDN, os setores midiáticos e mais os setores militares de direita ligados à Cruzada Democrática, tinham em relação ao governo Getúlio. Vale também até relembrar que o único jornal que apoiava o governo Getúlio, que era o jornal Última Hora, do Samuel Weiner, encontra-se inclusive acuado por conta das acusações feitas por Carlos Lacerda através de uma suposta acusação que o jornal Última Hora teria sido beneficiado pelo Banco do Brasil. E foi constatado-se que, de fato, não havia esse relacionamento. Vale até como referência dar uma sugestão de livro que é oriunda de uma tese de doutorado chamada O Demolidor de Presidentes, de Marina Guzmão de Mendonça. Ela trata justamente esse processo do caso da Última Hora, que mesmo não dando em nada, mas era uma forma de gerar um desgaste político maior ao governo Getúlio. Por outro lado, retomando o que a gente havia falado, Getúlio tinha uma bancada de 5 senadores e 51 deputados federais que não dava conta dos desgastes que o governo Vargas sofria e além do mais, nem toda a bancada estava realmente comprometida com Getúlio Vargas, o que era um adicional pior ainda. Para agravar ainda mais a situação, Jango, com dado relacionamento os setores populares organizados através dos sindicatos, né, reivindicavam pelo aumento do salário mínimo, porque quando Vargas cria o salário mínimo desde 1943, vale reparar, se vocês forem ver pelo DIEESE e por outros dados específicos, que não houve o crescimento no salário mínimo durante o governo Dutra. E a classe trabalhadora estavam reivindicando por um aumento na base de 42%, 46%, e havia essa discussão. Até que João Goulart, ele no final de 1953, ele sugere um aumento de 100% do salário mínimo. Daí a histeria dos setores conservadores, das elites, e inclusive é um manifesto dos coronéis, onde a partir da justificativa da precariedade do arsenal bélico, das Forças Armadas em geral, o aumento de 100% seria uma humilhação onde um trabalhador ganharia aproximadamente acima do salário de um graduado, provavelmente o salário de um segundo-tenente. E dentro dessas pressões todas, Vargas é obrigado a retirar, em fevereiro de 54, Jango no Ministério do Trabalho, mas ao mesmo tempo ao colocar um outro ministro do Trabalho, ele recomenda ao mesmo tempo, no dia 1º de maio de 54, Vargas, no discurso feito aos trabalhadores, né, no estado de São Januário, ele simplesmente trata o seguinte: nós vamos dar 100% do salário mínimo, porque consideramos que João Goulart é um amigo infatigável da classe trabalhadora e que os trabalhadores realmente merecem, dado a sua luta, dado o processo de que o seu trabalho é que contribui para o processo de desenvolvimento e construção do país. E dentro desse aumento dos 100% começa a aumentar-se a oposição da imprensa organizada, dos setores de direita, e a crise da Rua Toneleiros, onde os atiradores contratados pelo Gregório Fortunato, que era o chefe da guarda pessoal de Vargas, tentam proteger Getúlio no sentido de matar o seu principal opositor, que era o Carlos Lacerda, só que o tiro vai para o major Rubens Vaz, e a oposição utiliza-se de forma muito hábil esse processo da morte do major Rubens Vaz para criar um inquérito policial militar. Com uma IPM criada especialmente pelos militares da aeronáutica, até apelidado como a República do Galeão, aquela turma golpista, eles tentam criar um impasse político de tal forma que Vargas não encontra outro jeito senão suicidar. Por quê? Porque a proposta dos setores golpistas era que Vargas renunciasse ao cargo. Vargas até tenta admitir a possibilidade de licenciar-se, mas como a pressão foi muito grande, Vargas trata com uma cartada de mexe e ele se mata no dia 24 de agosto de 1954. Anteriormente ele já havia mandado uma carta-testamento para o João Goulart ler posteriormente quando ele chegasse ao Rio Grande do Sul.
E dentro desse desdobramento, Vargas vai decidir de uma forma inesperada para todos os segmentos políticos, seja os que apoiavam ele, seja os opositores dele, e ele despecha dando um tiro no próprio coração. E a partir do próximo vídeo a gente vai ver qual é a repercussão do suicídio de Vargas junto no cenário político nacional, no desenho político eleitoral e junto aos movimentos sociais.